O Senhor esteja convosco. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo São Marcos. Naquele tempo, Jesus saiu de novo para a beira do mar. Toda a multidão ia ao seu encontro e Jesus os ensinava. Enquanto passava, Jesus viu Levi, o filho de Alfeu, sentado na coletoria de impostos. E disse-lhe: Segue-me. Levi se levantou e o seguiu. E aconteceu que, estando à mesa na casa de Levi, muitos cobradores de impostos e pecadores também estavam à mesa com Jesus e seus discípulos. Com efeito, eram muitos os que o seguiam. Alguns doutores da lei, que eram fariseus, viram que Jesus estava comendo com pecadores e cobradores de impostos. Então eles perguntaram aos discípulos: Por que ele come com os cobradores de impostos e pecadores? Tendo ouvido, Jesus respondeu-lhes: Não são as pessoas sadias que precisam de médico, mas as doentes. Eu não vim para chamar justos, mas sim pecadores. Palavra da nossa salvação. Irmãos e irmãs, no Evangelho de hoje, Jesus à beira-mar vai ensinando a multidão. E em sua caminhada, se depara com Levi na coletoria de impostos. Jesus o chama: Segue-me. E Levi deixa tudo e passa a seguir Jesus, fazendo uma grande festa, uma grande mesa junto com todos os cobradores de impostos e pecadores. Os doutores da lei e os fariseus se incomodam com tal situação e vão cobrar os discípulos o porquê Jesus está comendo com os pecadores. E o próprio Jesus vai tomar a defesa e dizer que não são os que têm saúde que precisam de médico, mas sim os doentes. Jesus não veio para chamar os justos, mas sim os pecadores. Nesse evangelho podemos perceber a atividade principal de Jesus, que é ensinar ao povo os caminhos do reino. O encontro com Levi, um cobrador de impostos, e os cobradores de impostos naquela época eram odiados pela população. Os impostos eram arrendados, terceirizados pelo Império Romano aos judeus, e aqueles que assumiam essas cobranças eram odiados pelo povo, se tornando assim pecadores públicos por colaborarem com o Império Romano. Jesus então chama Levi, que nós o conhecemos como Mateus, pelo Evangelho de Mateus, e ele faz uma grande festa com todos os cobradores de impostos e pecadores que seguiam Jesus. E isso incomoda os fariseus e os doutores da lei. No livro de José Bortolini vamos encontrar o seguinte: a explicação é simples. Comer junto naquela cultura era partilhar muito mais que um prato de comida. Além disso, não havendo pratos e talheres para cada pessoa, todos enfiavam a mão na mesma panela ou travessa. Daí a comida ia diretamente para a boca. Os fariseus tinham horror a essas coisas, pois era a pior transgressão da lei do puro e do impuro. Faziam nítida questão de examinar quem estivesse à mesa para não se contaminarem. Os doutores da lei e os fariseus não estão à mesa, estão ao redor, observando e criticando as atitudes de Jesus. Naquela cultura, estar à mesa era um gesto muito mais do que apenas comer, apenas de convivência, era também um sentido religioso. Havia por trás também um sentido religioso, além dessa lei do puro e do impuro, como vimos aqui, através de José Bortolini. Assim, Jesus estaria se contaminando ao estar junto aos pecadores, cobradores de impostos e pecadores públicos. Desta forma, Jesus está transgredindo a lei do puro e do impuro. Lei religiosa que afastava as pessoas e determinava quem era puro e quem não era puro, criando grupos separados, e que muitas vezes resiste ao nosso tempo, com noções de purezas e impurezas que nós, de certa forma, criamos e alimentamos em nossa sociedade. Jesus quebra essas regras e está junto ao seu povo, que na grande maioria sofria com todas essas discriminações. A resposta de Jesus: eu não vim chamar justos, mas pecadores, nos faz perceber que se não nos percebermos pecadores, não estaremos na mesa de Jesus. Todo aquele que se acha perfeito, justo, não se deixa tocar nem curar por Jesus. Está longe do reino de Deus que Jesus anuncia. Que saibamos viver a experiência de Deus no dia a dia, não criando regras de separação, mas sim fazendo da mesa um lugar para a convivência de todos. Que a mesa de Jesus nos ensine a ser verdadeiros irmãos e irmãs, e que a comunhão com Ele transforme a nossa vida. Que assim seja. Amém. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Grande abraço a todos.